Dia Santo! Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos agora falando da espiritualidade julimariana, do Padre Júlio Maria de Lombardi. Padre Júlio Maria de Lombardi, que nós dedicamos um capítulo do nosso livro, Que o Rei se encante com vossa beleza. No nosso livro está detalhando um pouco mais da ótica, de como o Padre Júlio vê a morte, a ressurreição, a volta de Jesus, os sinais escatológicos desses últimos tempos. E neste programa nós vamos discorrer sobre isso. Por exemplo, Jesus. Jesus sofreu, ele sofreu fisicamente a ponto de morrer. Ora, Jesus foi flagelado, Jesus foi crucificado, Jesus maltratado, cuspido, escarnecido. Quer dizer, Jesus sofreu porque ele tinha alguns posicionamentos que iam de encontro àquela sociedade atual. Por exemplo, Jesus ele defendia os pobres, defendia as viúvas, defendia os doentes. Ele era contra a autoridade no poder, era a favor da autoridade conquistada no serviço. Ele era opositor do legalismo, daquelas leis vigentes, era partidário da justiça, da verdade. Jesus defendia o ser humano. Ele defendia que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, na verdade, Jesus foi perseguido, crucificado, morto, porque ele era contra os valores atuais daquela época, daquele povo. Estamos falando da espiritualidade julimariana, a ótica do Padre Júlio Maria de Lombardi, a respeito de morte, de ressurreição, da escatologia. Na época de Jesus, a cruz era um sinal de desprezo. A cruz era onde se colocava o pior tipo de gente. A pessoa crucificada era desprezada, excluída da humanidade. Então, Mara, existiram motivos para crucificar Jesus? É bem interessante. Hoje eu fui buscar o dicionário, né, o Aurélio, e ver o que significava a palavra crucifixão. E sabe o que eu encontrei lá? Que é justamente condenação injusta. Então, o ato de crucificar Nosso Senhor foi uma condenação injusta. Mas o que é bem interessante a gente poder perceber e se perguntar, quem então queria crucificar Jesus? As pessoas que o odiavam, as pessoas que tinham por ele ira. E justamente raiva de quê? Raiva porque os mandamentos de Nosso Senhor não iam de acordo com aquilo que os governadores pregavam. A forma da libertação que Nosso Senhor não estava de acordo. Então queriam crucificar. Agora a gente tem que conceber e entender o seguinte. A cruz, hoje para nós, é bendito, é graça, é sagrada. Mas naquela época, tá certo? A cruz significava rejeição. Tudo aquilo, ou todo aquele que estivesse na cruz, significava que era rejeitados pelas pessoas, pelas autoridades. Então, a forma de morte, de crucifixão de Jesus, seria para quê? Para que as pessoas se afastassem de Nosso Senhor. E se afastando de Nosso Senhor, fosse ele esquecido por todos. Depois da morte de Jesus, não se falaria mais no nome dele. Por quê? Porque se voltasse a pensar na cruz, seria também as pessoas rejeitadas. Os mandamentos de Nosso Senhor, eles imaginavam que com sua morte seriam esquecidos. Então seria uma fórmula formidável, como se diz, de aniquilar todo o pensamento de Nosso Senhor e fazer com que ele desaparecesse. E as pessoas se colocavam, se tu és filho de Deus, desce daí. Então o que eles imaginavam? Que a cruz aniquilava Jesus e que por Deus não ter buscado o seu filho na cruz, significava que Deus não tinha poder nenhum, que aquele não era o Cristo, não era o Redentor. Mas a gente tem que entender que a cruz é santa, que a cruz é sagrada, não é? Que cada vez mais as pessoas não serão banidas se estiverem aos pés da cruz. Pelo contrário, cada vez, meu irmão, que você mais se aproxima da cruz, mais sim você vai estar, não é, sobre a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas creia, Jesus venceu a morte. E vencendo a morte nos libertou, não é isso, César? Com certeza, Jesus ele venceu a morte. Houve uma vitória de Jesus, do projeto de Deus sobre a morte.
E uma coisa que tem que entender é que Jesus verdadeiramente morreu. Alguns podem até se inquietar, e ele morreu? Não, Jesus morreu de verdade. Após a sua morte, depois de ser flagelado, destroçado, como se diz, ainda foi fincada uma lança abaixo do seu peito que transpassou seu coração para ver se ele tinha morrido. Então, depois ele foi colocado num túmulo, ficou ali naquele sepulcro 3 dias. Um sepulcro fechado, sem ar, sem alimento. Era impossível ter vida ali trancado. Então a morte de Jesus ela foi cuidadosamente verificada. Mas Jesus, ele ressuscitou. Então ele ressuscita e ele aparece. Ele aparece para Madalena. Quem sabe ele apareceu para sua mãe, Maria Santíssima, não está escrito, mas ele deve ter aparecido para sua mãe com certeza. Aparece para os discípulos de Emaús, ele aparece umas 12 vezes. E lá no Tabor ele ainda aparece para mais de 500 pessoas. Então ele aparece e mostra que Jesus venceu a morte. Na sua ascensão, numerosas testemunhas veem Jesus ascender ao céu. Era impossível que tanta gente fosse iludida. Às vezes as pessoas não acreditam em Jesus, mas é impossível que você não acredite numa história tão bem documentada e tão bem testemunhada por todos. Então a morte de Jesus na cruz não foi um fracasso, não foi o fim da sua mensagem, como Mara colocou, nem foi o triunfo do mal. Ao contrário, foi a vitória, foi o inverso, a vitória sobre o mal, a escatologia, a morte e a ressurreição. Na mensagem de Cristo, ela agora se faz mais forte, um Deus vivo, forte, fiel, vencedor da morte. Então, interessante a gente estudando que quanto mais o tempo passa, mais a sociedade ela agoniza, mais a sociedade se inquieta, mais a sociedade tem um apego excessivo aos bens materiais, cada vez mais corrupção. O prefeito é deposto, o governador é deposto, presidentes depostos. Não podemos mais confiar nas autoridades que nos governam. Muita corrupção, muita idolatria ao dinheiro, idolatria às pessoas. Estamos vivendo num período de muita opressão, de muita brutalidade, indiferença entre as pessoas, indiferença para com as coisas divinas. Estamos vivendo realmente num tempo muito inquietante. Nós que queremos aqui levar para você a beleza, mostrar beleza, parece que as pessoas não querem que o mundo seja belo. As pessoas estão indo contra a beleza. Tem gente que faz beleza, então você que trabalha com beleza, você que é um criador, você que produz obra, que produz arte, você que faz beleza, tome posse. Deus é a fonte de toda beleza. A beleza desses últimos tempos que nós precisamos é a beleza do próprio Deus. As propagandas que começam, antes de um produto vir, já vem a propaganda dele. Quando aquele produto é lançado, você se empolga e adquire. A beleza já está no novo lançamento, no próximo lançamento de smartphone, no próximo lançamento de TV, no próximo lançamento de carro. Ontem eu atendi alguém que se esforçou para comprar um carro novo, com menos de 6 meses sai um modelo diferente. Então as pessoas ficam inquietas. O belo cada vez deixa de ser as coisas do céu e as coisas da terra, e o homem inalcançando esses valores daqui. E cada vez os homens envolvidos em mais dívidas, envolvidos em mais desagrados, em constrangimentos. Como tem sido difícil para o homem moderno viver esses últimos tempos, Mara. Então, essa luta, essa idolatria aos bens materiais que o homem moderno ele vive buscando, podemos perguntar, o homem moderno é feliz? Eita, coisa difícil de responder. Meu irmão, felicidade significa estar em Deus, tá certo? Então é tão difícil, César, dizer que essa humanidade está em Deus e é feliz, mas vamos substituir a palavra? Em vez de botar felicidade, vamos perguntar assim, o homem de hoje está satisfeito? E eu digo que não. Por quê? Porque o homem hoje vive insatisfeito, seja na política, seja na cultura, seja na sua profissão.
Por quê? Porque o homem parece que está eternamente sedento, faminto. Quando ele consegue alguma coisa, ele já quer mais. Quando ele consegue alguma coisa, ele já vê que aquilo não basta. Por quê? Porque ele não é pleno, porque ele não está colocando na sua vida aquele que pode realmente saciar sua sede. Então hoje a gente pode dizer que o homem não está feliz. Se você for ver sua vida, será que sua saúde está contente? Será que a educação dos seus filhos tem preenchido as expectativas que você tem? Não é? E nós estamos sempre falando nesses dias agora sobre a espiritualidade do Padre Júlio Maria de Lombardi. E o que é que ele vai justamente nos dizer? Ele vai dizer que os maiores problemas da vida, nos mais diversos setores, se dá porque não se vive uma família em Deus. O que acontece hoje? Você se engraça de uma menina e já quer levar ela para casa. Sem um matrimônio, sem uma maturação, você não a conhece, você não conhece o gênio daquela pessoa que você quer se relacionar, simplesmente você quer curtir os prazeres. E quando o dia a dia começa, não é? Quando as dificuldades, com as adversidades da vida aparecem, você olha para aquela criaturinha e não vê mais nela aquilo que você vinha, aquilo que se encantava, aquela sedução. Você faz dela algo descartável, amassa e joga fora. Entende? Então, como é que você vai estar satisfeito nos seus outros setores, se o setor emocional, se o setor não é, sensível da relação familiar não estar bem? Compreende isso? Então, o Padre Júlio vai colocar que os grandes problemas se dão daí. E ele vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que nós estamos vivendo a era do paraíso terrenal. O que é isso? Como é que você pode ver isso? O homem se gosta de uma mulher, se junta com ela, é amor ao primeiro momento, é o amor de hoje, amanhã você já está nas brigas. E depois da briga você está onde? Está no divórcio. E acaba tudo? E acaba toda a relação? Ah, não separa, dá certo. Sim, meu amor, e seus filhos? E sua vida? E a sequência da vida? Olha bem para mim. Olha bem para você e se pergunta o que você quer. Como você quer continuar a essa sua vida, a essa sua questão? Os filhos são importantes, a sua vida é importante e você é importante para Deus. Então que possamos perceber mais. O divórcio é uma grande chaga, porque como não dizer que é chaga se tem briga? Como não dizer que provoca ferida se existem palavras fortes que faz o coração sofrer? Então que a gente tenha muito cuidado. Eu não sei se você foi para o médico e o médico disse que seu coração, que seu rim, sei lá, ele estava ruim. Simplesmente por estar ruim você joga fora? Faça alguma coisa. Não deixe que a insatisfação dos seus desejos desvirtue sua vida toda de Deus. Não é? Nós temos que aprender a viver em comunidade, nós temos que aprender muitas e muitas coisas. E a gente pode perceber também, César, que isso tudo que acontece nas famílias, nas vidas das pessoas, isso são sinais. Sinais da vinda de Cristo. Podemos dizer isso? É sinal da vinda de Cristo, sinal da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Será que esse nosso Deus, ele vai mandar o seu Filho para chegar e nos destruir? Se nós somos sua criação? Então, um ponto importante, vocês que nos assistem, é que o nosso Deus ele é misericordioso. O nosso Deus ele nos envia sinais. Ele envia sinais para que a gente possa se preparar. Do jeito que a sociedade está, nós não vamos conseguir ir muito longe. Nós já não estamos conseguindo ir muito longe no relacionamento familiar, no relacionamento com nossos filhos, as empresas que se abrem. Hoje não se consegue mais ir muito longe. Não conseguimos ir longe com grandes amizades. Hoje as coisas estão muito efêmeras. Esses sinais dos últimos tempos é descrito nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o versículo do 4 ao 44. Mateus 24, 4 ao 44. Lá é falado dos sinais. Os sinais da volta gloriosa de Jesus. Esses sinais da volta gloriosa de Jesus, eles vão se manifestar nas aparições de
falsos cristos, procurando enganar os fiéis. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. Mateus 24, 7. Perseguição, matança, resfriamento do amor, resfriamento da caridade. Está lá em Mateus 24, 12, 13. A pregação do Evangelho em todo o mundo. A aparição do anticristo, ou a aparição dos anticristos. Mateus 24, 23 ao 24. As duas testemunhas. A conversão dos judeus, tão esperada. E a aparição do Filho do Homem. Imagine que são sinais destes últimos tempos que nós estamos a experimentá-los. A igreja nos exorta, nós precisamos saber mais sobre esses sinais. Nossos irmãos evangélicos, eles já avançaram muito nessa teologia da volta gloriosa de Jesus. Nós católicos precisamos avançar. A igreja nos exorta. Será que nossa geração será a geração que estará presente na volta do Senhor? Será que nós estaremos aqui na hora do acontecimento que ele virá julgar os vivos e os mortos? Vamos dizer que esses sinais servem para preparar o espírito do homem. Esses sinais, eles são divididos em sinais que estão acontecendo e sinais que estão por vir. Por exemplo, lá em Mateus 24, o capítulo 24, versículo do 4 ao 5, se fala da aparição dos falsos cristos. Veja que os falsos cristos, falsos pastores, milhares de seitas nascendo a cada dia, seitas pregando a teologia da prosperidade, não a teologia da cruz, padres dando mau testemunho. E eles estão afirmando que estão fazendo a verdade. Uma mentira de tanto ser dita, ela vira verdade. Meu Deus, quantos falsos cristos têm surgido. A palavra de Deus tem sido deturpada a cada instante. A tradução de Bíblias evangélicas com traduções errôneas e tendenciosas, adulteradas para converter fiéis. Assista os vídeos e pela internet os comentários apologéticos em defesa da fé de Paulo Leitão, que lá tudo isso é mostrado. Nesses últimos tempos nunca houve tanta gente, meu Deus, querendo viver e conseguir dinheiro através do Evangelho. É realmente os últimos tempos. É chegada essa hora que pessoas que nasceram na religião católica abusam de vícios, por interesse, por orgulho, fundam seitas, exércitos distorcidos, falsificam a própria consciência para falsificar a doutrina, falsificar igrejas, falsificar Jesus Cristo. Estamos vivendo isso hoje. E lá no livro do Padre Júlio Maria, O Fim do Mundo Está Próximo, ele discorre bastante sobre esse tema, a qual nos inspira a fazer esse programa. Um outro sinal do Mateus 24, versículo 6, são os rumores de guerra. Nunca houve tanta guerra, se justificando que vamos ter paz. Não se justifica essa paz com tanta guerra. Na verdade, será que essas guerras estão acontecendo porque as medidas conciliatórias da diplomacia não está sendo chegado a um acordo? Não, antes disso é o coração do homem. O coração do homem que está cada vez mais buscando os seus próprios interesses e não abrindo mão de suas vontades, entrando em guerra. Guerra entre família, guerra entre irmãos, guerra entre sócios, guerra entre empresas, guerra entre nações, guerra entre igrejas e guerra entre religiões. Pois é, povo de Deus, quantos males provêm do coração do homem? Nunca houve tanta guerra como hoje. E agora algo pior, a guerra química. Experimentamos agora presenciar a desgraça que é a guerra química. Quantos mortos? Quantos mortos na Síria? Uma forma não convencional com propriedades tóxicas, a qual dizima um povo independente de idade e ideologia.
todos, realmente são sinais do fim dos tempos. Então, são muitos sinais, Mara. E outros sinais que você possa nos ajudar também, as pestes. Pestes, fome, né? Fome, terremotos. Minha Nossa Senhora, quantos terremotos nós estamos presenciado, temos visto, né? Você diz que no século XIV foram mais ou menos 147 terremotos. Agora, no século XIX, mais de 2.000. E eu quero que você pense numa mulher grávida que está para dar à luz. Ela tem aquela contração, elas são mais espaçadas, mas depois vai se juntando, vai cada vez mais se intensificando, cada vez sendo mais forte. Nós podemos fazer essa comparação com os terremotos. Antes eram bem espaçados, agora eles estão um em cima do outro. Nós podemos presenciar a intensidade, são terremotos, não é que só abala um pouquinho, não. Abala de destruir, de deixar abaixo mesmo. Então, quantos terremotos estão... Nossa, mãe, quantas casas, quantas famílias estão estruturalmente destruídas, não é? Então, a gente tem que perceber que esses sinais estão acontecendo. Meu irmão, você pode até dizer, não, eu não estou percebendo isso, não. Volte um pouco na sua história, vá para as pragas do Egito, tudo o que aconteceu ali no Egito. Era natural? Era natural, mas tinha um caráter, queria dizer que aquilo era um aviso. Como os sinais que estão acontecendo hoje nas nossas vidas, nós temos que ver como avisos. Se você está ouvindo falar de terremoto, creia, está lá escrito no Mateus 24, fala sobre isso. Se você está falando, se você escuta falar hoje sobre pestes, meu amor, o que está acontecendo hoje, não é? Doencinhas mínimas, fracas, hoje estão vindo com uma potência muito grande. Os antibióticos não resolvem mais, não conseguem mais ter cura. Por quê? Porque cada vez mais está ofensiva essa questão, tá certo? E o homem, ele não tem se cuidado. Quantos enlatados, quantos conservantes, quantas coisas estão aí para benefício do homem, mas que não é benefício, vai ser justamente para a sua desgraça, para a sua peste, tá certo? Em nome da ciência, quanta mutação genética está acontecendo, quanto horror, quantos monstros em cima disso. Não que a ciência não seja a favor de Deus e Deus não seja a favor da ciência, tá certo? Mas nós temos que ter limites, nós temos que ter um entendimento daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Então, que você possa cada vez mais estar atento a essas drogas que estão sendo oferecidas, não é? Esses anabolizantes, será que isso tudo está sendo a favor da vida ou tem destruído o organismo? E para falar também, não é, da fome. Gente, a fome está cada vez pior. Você pode até imaginar, mas nós estamos bem, mas o mundo não se restringe à sua casa, o mundo não se restringe ao seu país. Quantas crianças estão morrendo? É só o esqueleto, não é? Quantas pessoas têm fome? Quantas nações ricas estão com seus celeiros cheios de alimento, mas para que os preços não caiam, eles queimam tudo aquilo só para não dividir. Só para que a fome possa gerar cada vez mais. Então nós temos que perguntar a você, meu irmão, você está vendo fome? Você está vendo peste? Você está vendo terremoto? Você está vendo quantas e quantas vezes perseguição? Os católicos estão sendo perseguidos. Antes, era louvor alguma pessoa dizer que tinha fé, que acreditava em Deus. Hoje parece que é bobagem. Será que é piada você dizer hoje que você acredita que um Deus é aquele que te protege, é o teu Salvador? Então a perseguição e a matança aos católicos é uma coisa que vai se intensificar cada vez mais. Já não se pode usar crucifixos nas salas, daqui um pedaço não vai mais poder o quê? Ler as Sagradas Escrituras. Quantos países não existe facilidade, não é justamente disso? E de por quê? Porque está querendo seguir ao nosso Senhor. Seguir Jesus, então, vai ser um dos sinais da vinda gloriosa dele, mas se preparem, cristãos, nós seremos cada vez mais perseguidos, cada vez mais vai existir menos respeito à vida. Olha, a gente escutava nos jornais antigamente, fulano matou cicrano.
Lógico, é uma fatalidade. Mas o que nós escutamos hoje são barbaridades. A crueldade está num ritmo aceleradíssimo. Não é só mais a morte de Pei, é a morte que você vai na faca, que você tira, você deixa ele vivo, bem vivo, sentindo todas as dores, todos os terrores, depois é que ele morre. Isso é barbaridade. Isso é sinal mesmo grosseiro. Um traficante colocou o outro traficante para ser comido vivo pelos porcos famintos. E ele tinha prazer de ver aquela cena. De ver porcos comerem um outro traficante. Porcos famintos. Quem cria porco sabe que o porco é capaz de fazer isso. Mas são formas de ideias cada vez mais nocivas. A mente humana está se desvirtuando. As ideias, ao invés de se colocarem a favor de Deus, as ideias se colocam contra Deus. As pessoas estão se colocando cada vez como anticristos, anticristianismo. Olha, o programa está muito bom, mas nós vamos ter que terminar este programa de hoje. Nós estamos no Mateus 24, versículo 9 e 10. Mas nós vamos ter a semana que vem um novo programa para seguirmos com os próximos sinais. Esses sinais que nós estamos colocando aqui não é para lhe assustar, lhe assombrar. São avisos, reflexões. Reflexões, vos inquiete. Nós estamos vivendo no mundo, não somos extraterrestres. Nós que estamos falando aqui para vocês, não imagine que nós estamos falando da volta de Jesus para vos assustar. Ao contrário, a volta gloriosa de Jesus, ela vem para nos fortalecer, para que nós nos preparemos para este encontro. Novos céus e novas terras. Afinal de contas, pessoas de nível superior, profissionais liberais, empresários, nós falamos sobre isso. Às vezes alguém pode dizer, será que eles estão ficando loucos? Não estamos ficando loucos, não. Você que tem que abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o entendimento que o fim do mundo está próximo. Nossa igreja tem um magistério, nosso magistério atesta isso tudo. Atesta isso, não diz o dia, não diz a hora. Mas com certeza essa geração não irá muito longe.